Então vamos lá, né, pessoal? Dar uma continuidade aqui no capítulo 11. É importante você prestar bastante atenção sobre esse capítulo para você entender. Uma coisa que a maçonaria ela tem é o envolvimento com o ocultismo, né? O retorno a religiões pagãs, o retorno a religiões do Antigo Egito, por exemplo. A maçonaria ela tem uma relação muito forte, ela traz a história do Antigo Egito, a gente vai ver isso neste capítulo, e ela tem uma relação muito forte com o culto ao sexo, ok? Então o título do capítulo 11 é Não há esperança para o filho da viúva, ok? Então vamos lá. Subtítulo: Uma religião ocultista. As autoridades da maçonaria se gabam de que ela é uma forma dos antigos segredos ocultos. Isso parece fascinante, mas o que de fato significa? No seu nível mais superficial, uma religião ocultista ou de mistério é uma religião na qual doutrinas secretas são escondidas do público. O cristianismo não é uma religião ocultista. Todos os seus elementos estão imediatamente disponíveis aos não cristãos. É um livro aberto. Qualquer um pode assistir aos seus cultos. Nas religiões ocultistas, a religião, como um todo ou parte dela, é cuidadosamente escondida dos profanos, ou seja, dos de fora. Dois exemplos de religiões ocultistas hoje são a Igreja Mórmon e a maçonaria, apesar de que a maioria das pessoas não os reconhece como tal. No mormonismo, os rituais do templo estão disponíveis apenas a alguns poucos. Nenhum estranho, ou mórmon indigno, pode entrar nos templos depois que eles são dedicados, apesar de que a maior parte da adoração mórmon é aberta ao público. A maçonaria é diferente. Exceto por aparecimentos públicos como paradas ou funerais e cerimônias como o lançamento de pedras fundamentais, tudo o que diz respeito à maçonaria é vedado aos profanos. Isso faz dela uma religião ocultista declarada. Mas o que é o ocultismo? O dicionário dá a seguinte definição para o ocultismo: conjunto de doutrinas e cerimônias religiosas que só eram conhecidas e praticadas pelos iniciados. Todas as antigas culturas, quer seja romana, celta ou egípcia, tiveram algum tipo de religião ocultista, apesar de que esses grupos eram chamados por nomes diferentes, tinham certos elementos em comum. Bom, então aqui a gente vai ver três características básicas de uma religião pagã e ocultista, ok? Para a gente entender, é como se fosse assim uma explicação rápida do que significa uma religião pagã, quais são as características dela, dessas religiões, né? Para você entender mais a fundo no que a maçonaria está envolvida e o que ela cultua de verdade, correto? Então, três características básicas da religião pagã ocultista. A primeira característica de uma religião pagã ocultista é o politeísmo, que é crença em muitos deuses, e também panteísmo, crença de que Deus é o universo e que isso é tudo que ele é, ou seja, Deus é o universo, Deus é tudo, tudo é Deus. Então essa é a primeira característica, politeísmo e panteísmo. Politeísmo, crença em muitos deuses, panteísmo, crença de que Deus é tudo. Segundo, uma visão cíclica. A segunda característica de uma religião pagã e ocultista é que ela tem uma visão cíclica da história. Para ela, a história se repete, né? Tem sempre aquele ciclo de altos e baixos, é um vai e vem constante e contínuo. É como uma reencarnação, por exemplo. A doutrina da reencarnação é uma doutrina pagã porque ela, né, ela tem essa visão de que as pessoas elas estão sempre em ciclos de reencarnação tal, e no caso da reencarnação, para eles tem um fim, que é quando a alma está aperfeiçoada tal, mas é uma característica sempre presente numa religião pagã, é aquela visão cíclica da história. E a terceira característica de uma religião pagã é a adoração dos processos regenerativos da natureza, como o sexo, né? O sexo é um processo regenerativo, que você tem sempre a continuidade da natureza através desse processo de regeneração, de prolongamento, tem a palavra certa, eu não me lembro da palavra, de contínuo mesmo, né? Gente, eu esqueci. Então é isso aí. Como sendo um rito sagrado. Isto contrasta com o verdadeiro cristianismo que sustenta os seguintes fundamentos. Então a gente viu que uma religião pagã e ocultista ela tem o politeísmo, panteísmo,
visão cíclica da história e uma adoração dos processos regenerativos da natureza, uma adoração ao sexo, ok? E o cristianismo contrasta, por isso que o cristianismo é totalmente a religião totalmente contrária a tudo isso que a gente vê no mundo. Por quê? Porque o cristianismo ele tem uma característica dele é o monoteísmo, ele crê apenas em Deus, certo? Ele tem uma visão linear da história, ou seja, a história tem um começo, tem um meio, tem um fim, Deus está sempre se movimentando na história, está sempre agindo, e tem sempre uma participação de Deus espetacular, miraculosa e do seu poder e amor na história. E a terceira característica do cristianismo é a adoração de Deus, certo? Através do seu Filho Jesus Cristo. Não a adoração de processos regenerativos da natureza, nem de natureza, nem nada. Então, por isso que o cristianismo contrasta com todas as religiões pagãs e ocultistas. É óbvio que essas duas abordagens filosóficas são tanto quanto difíceis, o que é outro motivo pelo qual um cristão não pode ser maçom e ser fiel aos dois grupos de crenças. O que se quer dizer com o segundo e o terceiro constituinte das religiões ocultistas? No caso, a visão cíclica e a adoração dos processos regenerativos. O que se quer dizer com isso? Bom, a visão cíclica da história vê o tempo como uma eterna roda de períodos e estes como reflexos de interações divinas no cosmos. Assim, o tempo nunca vai realmente terminar. É um tipo de espiral ascendente, através dos ciclos de reencarnação. Apesar de que nem todos os participantes dos cultos ocultistas creem necessariamente na reencarnação, os eruditos maçons entendem que ela é uma parte essencial do seu sistema de crenças. As estações são vistas como um desfile de deuses. Sim, as estações: outono, inverno, primavera, verão. Elas são vistas como um desfile dos deuses. Aí tem uma história aqui que as religiões pagãs antigas acrescentam essa questão, colocam, né? Talvez a forma mais conhecida desse desfile esteja nos mistérios eleusinos, onde se entende que o ciclo da deusa do cereal, que era Deméter, e sua filha Perséfone são manifestações do aumento e da diminuição da fertilidade da terra. Perséfone é sequestrada pelo tenebroso senhor do submundo e para lá é levada. Deméter negocia com ele e este permite que sua filha esteja de volta ao tempo para a primavera. Essa é a explicação para a mudança das estações. Os choros da deusa pela perda de sua filha Perséfone durante o outono e o inverno produzem, segundo eles, é claro, né, essas mesmas estações, respectivamente. Esse mito abrange um segundo mito, ainda mais sinistro, e é aí que se encontra o mito central da maçonaria. Então, a gente viu aí que tem esse mito, né, da deusa Deméter, que era a deusa, considerada a deusa do cereal, certo? E ela chora porque a sua filha Perséfone foi sequestrada pelo tenebroso senhor do submundo e foi levada para lá, ok? E aí agora nós vamos então entrar nessa terceira característica, que é a adoração dos processos regenerativos, o culto ao sexo. Inserido com a mudança das estações está o interesse pela fertilidade da terra. Presta atenção nessa parte que é muito interessante. Hoje, a maior parte de nós consegue comida no supermercado, mas em outro tempo, a fome e a seca eram perigos reais. A vinda da primavera é um período de alegria. Tão logo os botões das plantas começam a surgir. Até mesmo em nossa cultura urbanizada, quem não se alegra ao ver as primeiras flores depois do inverno? Não há nada de errado em se alegrar com a chegada da primavera ou em celebrar as belezas que Deus nos deu. Tudo deve ser recebido com gratidão. No entanto, a diferença entre a visão de mundo judaico-cristã e das religiões ocultistas é que os adeptos destas creem que seu Deus habita nos processos de fertilidade. Creem que os órgãos reprodutores das plantas, animais e seres humanos eram semelhantes ao próprio Deus. O grande segredo das religiões ocultistas era a adoração ao sexo. Repetindo, o grande segredo das religiões ocultistas era a adoração ao sexo. Parte desse segredo estava envolvido nos próprios mecanismos da reprodução humana. Há uma doutrina da bruxaria chamada de máxima hermética, assim como nos céus, também na terra, mas de forma diferente. Esse conceito é o principal fundamento da magia e da astrologia.
Isso significa que a reprodução humana é um reflexo do que acontece em um universo mais amplo. Correto? A reprodução humana, né, a coabitação entre o homem e a mulher, é um reflexo do que acontece no universo. Então, no universo acontece algo semelhante ao que acontece na coabitação entre um homem e uma mulher. Olha a ideia de uma religião pagã, o que é. Olha, vai ouvindo. As pessoas que estabeleceram esses segredos perceberam as diferenças entre o sexo masculino e o feminino. Usando o mesmo conceito, deduziram que havia uma deusa eterna e um deus mortal, que morria e que precisava reviver todos os anos. E associaram isso às estações do ano: primavera, verão, inverno, outono. Fizeram do sol, que se movimenta para o sul e se enfraquece no inverno, o símbolo do deus. Fizeram da lua, que cresce e diminui em ciclos como o da mulher, o símbolo da deusa filha, a terra. Peraí, desculpa. Fizeram do sol, que se movimenta para o sul e se enfraquece no inverno, o símbolo do deus, e da lua, que cresce e diminui em ciclos como os da mulher, o símbolo da deusa filha. A terra, como sua passividade e fertilidade, foi escolhida como símbolo da deusa mãe eterna. O filho da viúva se torna o deus mortal. Na mente dos participantes desses grupos, que se encontravam no hemisfério norte, o deus nascia todo ano no solstício de inverno, 23 de dezembro, quando o sol está mais distante. Então este deus, sol, engravida a terra no solstício de verão, 22 de junho, quando o sol está mais forte, e depois começa a enfraquecer e a morrer. Muitos pagãos europeus creem que o deus morre por volta da época da festa de finados ou do dia das bruxas, que é dia 31 de outubro. Então, a deusa dá à luz um novo deus menino, em 23 de dezembro, e o ciclo começa outra vez. Estes são os ossos duros de roer do ciclo, mas há detalhes que são importantes para a maçonaria. Uma forma bem conhecida deste mito é a história de Ísis e Osíris. Ísis é a principal deusa do Egito e era irmã, amante, esposa e até mesmo mãe de Osíris. Osíris tinha um irmão malvado, chamado de Sete, que o matou. Ísis procurou por seu amado, chorando enquanto a terra do Egito era infértil. Por fim, Ísis encontrou seu amado desaparecido e soprou de volta a vida a ele. Sete, contudo, não se deu por vencido. Ele cortou Osíris e espalhou os pedaços pelos 4 ventos. A lenda conta que Ísis ficou arrasado e juntou todos os pedaços. No entanto, ela não conseguiu encontrar uma parte vital. Conhecendo a mentalidade pagã, imagine que parte era essa. Faltando essa parte vital, ela não conseguiu trazê-lo de volta à vida. Em vez disso, ela o entronizou como o Senhor dos Mortos, enquanto Sete se tornou a versão egípcia do diabo. Contudo, Ísis e Osíris tiveram um filho, Horus, que por fim acabou matando Sete e vingando a morte do pai. Nessa história, vemos claramente a enorme proximidade entre a lenda maçônica de Irã-Abif e a lenda de Osíris. Você lembra que a gente leu essa questão lá no capítulo 10, que é a história de Irã-Abif? Pois é, então a lenda de Ísis e Osíris tem uma semelhança enorme com essa história também aí do Irã-Abif. Ambos são tidos como os filhos da viúva, sendo que Ísis era tanto viúva quanto mãe de Osíris, na forma de Néfis. Os dois são artesãos e foram mortos por homens perversos, que por sua vez foram mortos por vingança. Com os dois se tenta uma ressurreição, mas sem sucesso. Na morte de ambos, algo de grande poder e importância é perdido: a palavra do mestre e o órgão sexual de Osíris. Nas duas histórias. Então você tem na história do Irã-Abif, que o Irã-Abif tinha a palavra do mestre e ele não revelava essa palavra para... Você lembra lá de Gebelo, Jebulon e Jubelo, uma coisa assim. Esses três mataram o Irã-Abif porque o Irã-Abif não quis revelar para eles
a palavra do mestre, a palavra que tem poder e tal. Aqui, no caso da história de Ísis e Osíris, o que era escondido, no caso que foi escondido, foi o órgão sexual de Osíris, que não foi achado pela sua amante, mãe, mulher, etc. Era uma pessoa que tinha vários papéis aqui nessa história, né? Osíris era o cara e Ísis era mãe, era irmã, era mulher, era amante, tudo a mesma coisa. Tudo uma coisa só de Osíris. E aí o Sete matou Osíris, Ísis foi lá e ressuscitou ele. Aí o Sete não se deu por satisfeito, pegou, matou e cortou Osíris em pedaços, e a parte que é o órgão sexual de Osíris sumiu. E aí, onde que Ísis introduz o Osíris como senhor dos mortos, ok? Então aqui eles estão fazendo, que está sendo feita aqui uma relação entre essa história de Ísis e Osíris com a relação de Irã-Bif que a gente viu no capítulo 10. Ambos são chorados em grandes cerimônias. No rito da loja, o rei Salomão faz o grande sinal do grito de socorro e diz: ó Senhor meu Deus, receio que a palavra do mestre esteja perdida para sempre. Porque tem uma parte lá na história de Irã-Bif que quem está procurando o Irã-Bif é o rei Salomão, porque o Irã-Bif era considerado o arquiteto do templo e o rei Salomão o encarregou de construir o templo. Isso é uma história pela visão maçônica, viu, gente? Não tem nada a ver com Bíblia. E aí o Salomão ficou chateado porque mataram o Irã-Bif, e aí o Salomão ele ficou preocupado também com essa questão da palavra. Né? E ele diz: ó Senhor meu Deus, receio que a palavra do mestre esteja perdida para sempre. Porque o Irã-Bif sabia a palavra, então ele não revelou para ninguém e ele morreu, correto? Então está fazendo essa relação aqui entre Irã-Bif e a história de Ísis e Osíris também. Ambos são enterrados, desenterrados, enterrados novamente e, por fim, enterrados uma terceira vez, depois de uma nova tentativa de trazê-los à vida. Dessa forma, sendo a maçonaria uma versão moderna das religiões ocultistas e composta exclusivamente de homens, o papel da deusa é diminuído. Porém, ela ainda faz parte do simbolismo da lenda de Irã. A preleção do terceiro grau discute o monumento erguido à memória de Irã. Quando chega lá no terceiro grau da maçonaria, a preleção do terceiro grau discute o monumento erguido à memória de Irã, pouco importando o fato de que um hebreu jamais construiu um monumento para homenagear alguém. A tradição maçônica nos informa que o monumento maçônico foi erguido em sua memória, consistindo de uma bela virgem chorando por causa de uma coluna quebrada diante dela. Foi aberto um livro. Uma bela virgem chorando por causa de uma coluna quebrada. Diante dela foi aberto um livro. Na sua mão direita, um ramo de acácia, na esquerda, uma urna, atrás dela o tempo, e ela solta e conta as argolas em seu cabelo. Ísis era virgem e mãe, de modo que a bela virgem é Ísis, chorando. A coluna quebrada é o membro que falta em Osíris. A acácia se trata de uma alusão à vida eterna pregada pelos egípcios, bem como a ênfase na vegetação dos cultos de fertilidade. A urna é uma evocação dos vasos canópicos usados nos funerais egípcios para armazenar os órgãos vitais das múmias. Por fim, temos o tempo, o deus Saturno, uma forma posterior do maligno deus Sete. Na astrologia, Saturno é chamado de mal maior, um conjunto de coincidências perturbadoras, não? No entanto, há aspectos ainda mais tenebrosos nesse misterioso mito. Só fazendo um parênteses rapidinho, a questão aqui da coluna quebrada, interessante que o órgão, né, genital ali, sexual de Osíris que se perde é representado por uma coluna. E aí você entende esses monumentos que tem em toda grande cidade aí do mundo, você vai sempre encontrar como é que é o nome daquele monumento? É uma coluna que é erguida, por exemplo, lá na Praça 7 tem esse monumento lá, na Afonso Pena tem esse monumento lá, o Obelisco, o nome dele, né? Que é aquela estrutura de cimento, de concreto grande, e lá em cima na ponta ele faz tipo um triângulo, né? Então aquele símbolo ali, aquele monumento representa o órgão sexual
de Osíris, né? Então aquele monumento é um monumento maçônico, que representa um órgão sexual. O que dizem os especialistas, né? Alguns podem achar que essas associações são frágeis e pensar que estamos forçando as conexões entre a maçonaria e essas seitas. Porém, os maçons mais especialistas concordam com tal conclusão. Então aqui ele vai pegar pelo menos, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5 citações aqui de pessoas, de eruditos maçônicos que confirmam que existe essa relação da maçonaria com as crenças ocultistas e pagãs do Antigo Egito, né? E a relação da maçonaria com essa questão do politeísmo, do panteísmo, da visão cíclica da história e também do culto ao sexo. Então ele vai pegar aqui os próprios autores maçônicos falando dessa relação. Então Albert Pike afirma o seguinte: no ocultismo também se ensinava a divisão da causa universal em causa ativa e passiva. Isso é o Albert Pike falando. Delas, Osíris e Ísis, o céu e a terra eram símbolos. Os princípios ativo e passivo do universo eram normalmente simbolizados pelas partes reprodutoras do homem e da mulher, os quais, em tempos remotos, não tinham nenhuma ideia promíscua a eles associada. O falo e o ceteis, é um C-T-E-I-S, ceteis, o falo e o ceteis eram simbolizados pelo que chamamos agora de Gemini ou Gêmeos, no período remoto em que o Sol estava naquele signo, no equinócio de inverno, no qual eram macho e fêmea. O Sol é o macho e a Terra é a fêmea. E o falo talvez tenha sido tomado dos órgãos reprodutores do touro. Aí agora o autor volta a falar. Peço perdão pelo conteúdo deste material, mas serve para comparar o pensamento desse Platão na maçonaria, que é o Albert Pike, com os cultos pornográficos e para comparar tudo isso com o que os pais da Igreja de Cristo, tidos por ele como patetas, afirmavam. No parágrafo seguinte, Albert Pike escreve, olha o que o Albert Pike escreveu: os pais da Igreja se contentavam em ultrajar e ridicularizar o uso desses emblemas, os símbolos sexuais, mas como esses símbolos não criavam ideias indecentes em tempos mais remotos e eram usados tanto pelos jovens mais inocentes quanto pelas mulheres mais rituosas, será mais sábio tentarmos penetrar em seu amplo significado. Em outro lugar, Albert Pike declara: a maçonaria, sucessora do ocultismo, ainda segue a forma de ensino antiga. Suas cerimônias são como os antigos espetáculos místicos. Albert McKay também exalta esses símbolos antigos. Os ritos de adoração secretos dos deuses pagãos, cada um dos deuses pagãos tinha, além da adoração pública e aberta, uma fachada dedicada a ele, a qual ninguém era admitido, exceto aqueles que tinham sido selecionados pelas cerimônias preparatórias chamadas de iniciação. Por fim, Albert Pike faz as seguintes afirmações. A ciência oculta dos antigos magos era oculta sob as sombras dos antigos mistérios. Ela foi revelada de forma imperfeita, ou melhor, desfigurada pelos gnósticos. Imagina-se que esteja sob as coisas obscuras que cobrem os ditos crimes dos templários e é encontrada desenvolvida em enigmas que parecem impenetráveis nos ritos da automaçonaria. Ok? Aí o autor volta a falar, né? A maçonaria quer ser associada aos antigos mistérios pagãos. A maçonaria quer ser associada aos antigos mistérios pagãos. Seguiremos essa trilha que Pike e outros nos deixaram e descobriremos como esses ritos bizarros e depravados conseguiram penetrar em incontáveis lojas adormecidas por todo o cristianismo. Ok? Então é isso aí, finalizando esse